uma oração. Peço a todos que silenciem o celular e outros desliguem. Peço à assessora jurídica que faça a chamada nominal dos vereadores. Lembrando que a chamada deve ser respondida no microfone. Ailton Fernando de Aires. Presente. Alessandro de Oliveira Marcos Lima. Presente. Éder Fernando Carvalho dos Santos. Presente. Ednilson Paulino Ribas. Presente. Geraldo Costa Lima. Presente. Gilberto Inácio de Carvalho. Presente. Gilcilene Maria Mendes. José Salvador dos Anjos. Presente. Walter Lances. Presente. Havendo quórum, declaro aberto o trabalho. Pode dispensar, porque já foi feito. Já assinaram? Deixar mesmo. Foi votado, na última reunião. Fazer a leitura. A ata da 22ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 21ª legislatura 2025-2028, realizada na Câmara Municipal de Iraú, situada na rua Coronel Amaro Azevedo de Andrade, número 42, em centro de Iraú, Minas Gerais. Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 7 horas, sob a presidência do senhor vereador Ailton Fernando de Aires, reuniram-se os excelentíssimos senhores vereadores Alessandro de Oliveira Marcos Lima, Éder Fernando Carvalho dos Santos, Ednilson Paulino Ribas, Geraldo Costa Lima, Gilberto Inácio de Carvalho, Gilcilene Maria Mendes, José Salvador dos Anjos e Walter Lances. O senhor presidente vereador Ailton Fernando de Aires convidou todos os presentes para a realização da oração do Pai Nosso, assim como procedeu-se a chamada nominal para verificação de quórum. Havendo número legal e regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos. Expediente por ordem da presidência a ata da primeira reunião extraordinária realizada no dia 8 de dezembro de 2025 foi colocada em discussão e considerada aprovada. Registrando as correspondências, não houve correspondências. Foi apresentado veto total de protocolo número 1894 de 2025 ao projeto de lei complementar número 37 de 2025, que dispõe sobre a alteração das especificações dos cargos comissionados contidos no anexo 1, Grupo de Direção GDS da Lei Complementar número 1208 de 2007, de autoria do Poder Executivo, bem como o requerimento de informação número 17 de 2025, que solicita informações sobre os valores recebidos a título de ICMS ecológico e a execução dos projetos ambientais do município de Iraú, de autoria da vereadora Gilcilene Maria Mendes. A indicação de número 190 de 2025, que indica substituição de manilhas por manilhas de maior diâmetro na estrada do distrito de Serraria, próximo à fazenda José Monteiro, de autoria do senhor vereador José Salvador dos Anjos. Indicação de número 191 de 2025, que indica a realização de poda das árvores localizadas na grota e no trecho conhecido como Pedro Raio, no sentido Bairro do Japão, tendo em vista que os galhos encontram-se em contato e ou muito próximo às redes elétricas existentes no local, de autoria do senhor vereador Gilberto Inácio de Carvalho. As indicações de número 192 de 2025, que indica a construção de uma guarita, ponte de apoio na comunidade São Pedro, na encruzilhada do Décio Cassiano, localizado na estrada principal de Santa Cruz do Monte Alvém, destinada a servir de abrigo aos alunos que aguardam o transporte escolar. De número 193 de 2025, que indica a formalização de parcerias com bancos e cooperativas financeiras locais, visando a adaptação e ou implantação de bebedouros públicos na Praça Santa Rita, localizada no centro, e na Praça Getúlio Vargas desse município, ambas de autoria do senhor vereador Éder Fernando Carvalho dos Santos.
indicação de número 194 de 2025, que indica implantação de lei ao ar livre em todos os distritos do município de Viradouro, garantindo espaços adequados para a prática de atividades físicas pela população. Essa é de autoria da senhora vereadora Juscelene Maria Mendes. Ordem do dia. Retornando aos trabalhos os projetos de lei de protocolo 1804 de 2025, que dispõe sobre o orçamento anual do município de Viradouro para o exercício de 2026, e o projeto de lei de protocolo número 1805 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Viradouro para o quadriênio de 2026 a 2029 da outras providências, foram colocados em segunda discussão e posteriormente em votação nominal e aprovados por unanimidade. Em seguida, o requerimento número 17 de 2025 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Da mesma forma, as indicações de número 190 e 194 foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. Logo após, deu-se início à eleição para a composição da mesa diretora para o ano de 2026, em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 20 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Viradouro. Foi apresentada a chapão, composta dos seguintes vereadores: Ednilson Paulino Ribas para presidente, Alessandro de Oliveira Matos Lima para vice-presidente, Éder Fernando Carvalho dos Santos para secretário e Ailton Fernando de Aredes para suplente de secretário. E a chapa 2, composta dos seguintes vereadores: Gilberto Inácio de Carvalho para presidente, Gilcilene Maria Mendes para vice-presidente, José Salvador dos Anjos para secretário e Geraldo Costa Lima para suplente de secretário. Encerrada a votação, apurou-se que a chapa 1 obteve 5 votos, enquanto a chapa 2 obteve 4 votos, sendo, portanto, declarada eleita a chapa 1 para a composição da mesa diretora. Diante do resultado, foi declarada eleita a mesa diretora para a gestão 2026, a qual tomará posse mediante compromisso formal em 1º de janeiro, com término em 31 de dezembro do corrente ano, composta pelos seguintes membros: Ednilson Paulino Ribas, brasileiro, casado, funcionário público, portador da cédula de identidade número MG 12-94458, inscrito no CPF sob o número 070-808-226-29, com domicílio e residência na rua José Alessandro de Oliveira Matos Lima, brasileiro. Com domicílio e residência na rua José Geraldo Andrade da Mata, número 118, Palmeiras, Viradouro, Minas Gerais, presidente. Alessandro de Oliveira Matos Lima, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade M92293-764, inscrito no CPF sobre o número 030-504-906-24, com domicílio e residência na rua principal, sem número, Varginha, Viradouro, Minas Gerais, vice-presidente. Éder Fernando Carvalho dos Santos, brasileiro, solteiro, técnico de enfermagem, portador da cédula de identidade número MG 14-757-661, inscrito no CPF sobre o número 074-906-936-83, com domicílio e residência na rua Irmão Guedes de Moraes, número 134, Centro, Viradouro, Minas Gerais. Secretário: e Ailton Fernando de Aredes, suplente de secretário. Palavra livre. Fizeram uso da palavra os vereadores Ednilson Paulino Ribas, Ailton Fernando de Aredes e Juscelene Maria Mendes. Por fim, nada mais havendo tratar, o presidente declarou encerrada a reunião às 19h48, determinando ao secretário a lavratura da presente ata, que vai assinada por mim, pelo senhor presidente e demais vereadores, Câmara Municipal de Viradouro, plenário, vereador Clauzinho Cunha, data supra. A ata já foi lida e aprovada na última reunião. Discussão e votação imediata. Veto total de protocolo número 1894 de 2025 ao projeto de lei complementar número 37 de 2025, que dispõe sobre a alteração das especificações dos cargos comissionados contidos no anexo 01, Grupo de Direção Superior GDS da Lei Complementar número 1208 de 2007. Esse projeto de lei complementar de protocolo número 37, ele alterava o nível de escolaridade de secretário. E o projeto foi
aprovado na Câmara e foi para o prefeito sancionar, mas o prefeito vetou o projeto. E o veto veio agora para vocês analisarem. Aí, conforme a lei orgânica, quando o prefeito publica um veto, a Câmara tem que analisar o veto. E esse veto, conforme o artigo 57 da lei orgânica, ele fala que a Câmara, dentro de 30 dias, contado do recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá em um escrutínio secreto e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros. Então, de acordo com a lei orgânica, o veto vai ter que ser secreto, ele é na cédula de papel, vai ter a urna, cada um vai receber uma cédula e aí vai marcar o voto. O lugar que está escrito aprovo, aqui a gente está votando o veto. Então, o aprovo vai estar aprovando o veto. E o rejeito vai estar rejeitando o veto. Deu para entender? Agora não está votando no projeto de lei, está votando no veto. Ou aprova ou rejeita o veto. Alguém tem alguma dúvida? Secreto. E também está no regimento no artigo 34, que o presidente vota também. Artigo 34, parágrafo 2. O presidente da Câmara participa das votações secretas. Então, vocês 9 vão votar na cédula e colocar na urna. É maioria absoluta. Então, a maioria absoluta são 5 votos. Também. O parágrafo 5º do artigo 57. A Câmara, dentro de 30 dias, contado do recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá em escrutínio secreto, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros. Então, é maioria absoluta, 5 votos. Então, dá para aprovar ou rejeitar. Você vai trazer enquanto ela está na Pode seguir. Aí eu vou chamar a alfabética e cada um vai entrar. Vai abrir o projeto. Vai ver a razão do veto. Não, mas aqui todo mundo pode dar mão, né? Tá todo mundo com ele, mas eu posso ler. Então, eu leio para vocês. Conforme no dia do parecer, eu conversei com vocês na reunião de comissão, que o meu parecer era técnico, né? Então, eu dei o meu parecer falando sobre a questão dos iniciativos do plenário soberano. Então, vocês aprovaram o projeto. Agora eu vou ler as razões do veto, que é o que o executivo alegou para estar vetando o projeto. Razões do veto. Trata-se de projeto de lei de número 37 de 2025, dispondo sobre a alteração das especificações dos cargos comissionados previstos no anexo 01, Grupo de Direção Superior, GDS, da Lei Complementar Municipal, número 1208 de 2007, referente ao plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do município de Miradouro. A proposta promove a seguinte modificação, a saber, introduz para os cargos comissionados de secretários o requisito de escolaridade em nível superior como condição para investidura. Com respeito ao intento dos nobres edis, observa-se que tal modificação redefine os critérios de provimento dos cargos cuja investidura é por livre nomeação do chefe do Executivo.
motivo pelo qual se verifica a inconstitucionalidade proposta legislativa encaminhada pela nobre Câmara dos Vereadores. Para fins de elucidar a controvérsia, é notório que no que tange aos cargos em comissão, notadamente aqueles que integram a estrutura administrativa e o quadro de pessoal do Executivo, não pode o Legislativo se imiscuir sobre pena de violação à esfera de competência reservada. Veja-se, artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 2, disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. B. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Lei Orgânica de Miradouro, artigo 49, compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que versem sobre, inciso 2, criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do município ou aumento de sua remuneração. Não obstante ainda que a Lei Orgânica Municipal faça referência específica à criação de cargos, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais é firme em reconhecer que a reserva de iniciativa do chefe do Executivo abrange qualquer forma de ingerência indevida na estruturação do pessoal da administração. Aí tem os julgados da jurisprudência. Vocês querem que leia os julgados? Direito constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, lei municipal que veda a contratação de servidores aposentados ou pensionistas em cargos comissionados e temporários, iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo, princípio da separação dos poderes, medida cautelar concedida, caso em exame, ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Prefeitura Municipal de Simonésia contra a Lei Municipal número 1475 de 2024, editada pela Câmara Municipal, a qual veda a contratação de servidores aposentados ou pensionistas para cargos comissionados e de contratação temporária. Sustenta-se a existência de vício de iniciativa, pois a matéria é de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Razões de decidir. 3. A fixação das regras sobre o regime jurídico de servidores públicos municipais é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme o princípio da simetria, que decorre da Constituição Federal e da Constituição do Estado de Minas Gerais. 4. A norma impugnada, ao estabelecer restrições à contratação de servidores interferiu em matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, configurando afronta ao princípio da separação e harmonia entre os poderes. 4. Dispositivo em tese. Pedido procedente. Tese de julgamento. 2. Lei municipal de iniciativa parlamentar que imponha restrições à contratação de servidores interfere na competência exclusiva do Poder Executivo e viola o princípio da separação dos poderes. TJMG, ação direta de inconstitucionalidade, relator desembargador Fernando Caldeira, órgão especial, julgamento em 23 de abril de 2025, publicação da súmula em 30 de abril de 2025. Direito constitucional e administrativo, ação direta de inconstitucionalidade, leis municipais, criação e transformação de cargos públicos, alteração de remuneração, vício formal, iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, separação dos poderes, inconstitucionalidade formal, reconhecida, cautelar, concedida, procedência do pedido. Tese de julgamento. A criação, modificação ou transformação de cargos públicos, bem como a alteração de remuneração de servidores públicos, são matérias de iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Emendas parlamentares que promovam aumento de despesas ou reestruturação administrativa em projetos de lei de iniciativa privativa do chefe do Executivo violam o princípio da separação dos poderes e padecem de inconstitucionalidade formal.
TJMG, ação direta de inconstitucionalidade, relator desembargador Armando Freire, órgão especial. Portanto, em observância à separação dos poderes prevista na Carta Magna, tem-se que o presente projeto de lei invade a autonomia do gestor municipal, vez que limita indevidamente a sua discricionalidade no que concerne à nomeação para cargos comissionados, criando requisitos para investidura e possuir competência legal para tanto. Observe-se. Artigo 2º, Constituição Federal. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Nesta linha, também há que se destacar a previsão contida na Constituição do Estado de Minas Gerais, em que se reafirma a independência entre os poderes, delineando-se a atuação dentro dos limites das suas competências e atribuições, restando-lhes vedado o exercício de funções que lhes estão avessas. Nota-se. Artigo 173. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. Parágrafo 1º. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições e a quem for investido na função de um deles exercer a de outro. Destarte, é nítido que a manutenção da autonomia do Executivo decorre necessariamente pela adequada estruturação de um sistema de repartição de competências, visando garantir o equilíbrio e a harmonia. Dessa forma, consubstanciando os artigos 2º e 61, parágrafo 1º, ambos da Constituição Federal, 173 da Constituição Estadual e 49 da Lei Orgânica, bem como se atendendo para o entendimento jurisprudencial, com fulcro na autorização contida no artigo 64, inciso 7 da Lei Orgânica, notadamente por ser inconstitucional e contrário à iniciativa privativa do Executivo, fica integralmente vetado o projeto de lei número 37 de 2025. Nesta esteira, com o devido respeito, devolvo a referida proposição de lei para a Egrégia Câmara Municipal. Essas são as razões do veto. O projeto de lei, eu vou ler de novo para vocês, era o projeto de lei complementar de número 37. A Câmara Municipal de Viradouro, no uso de suas atribuições legais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alteradas as especificações dos cargos de secretário municipal constante no anexo 1, cargo de provimento em comissão, Prefeitura Municipal de Viradouro, 01, Grupo de Direção Superior GDS da Lei Complementar Municipal, número 1208 de 2007. Artigo 2º. O anexo 1, cargo de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Viradouro, Grupo de Direção da Lei Complementar número 1208, passa a vigorar com a redação do quadro em anexo, que é parte integrante dessa lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando qualquer disposições em contrário. Viradouro, 10 de novembro de 2025. Fernando Carvalho dos Santos, Geraldo Costa Lima, Gilberto Inácio de Carvalho, Juscelene Maria Mendes, José Salvador dos Santos e Walter Manes. Aí o anexo manteve igual, estava na Lei 1208, trocou só a parte da escolaridade mínima exigida para todos os secretários e passou a ser nível superior. Esse era o projeto de lei que foi aprovado. E a outra foi as razões do veto que o Executivo publicou. E tem o parecer jurídico também, projeto de lei de protocolo número 1873 de 2025, que dispõe sobre a alteração das especificações do cargo comissionado do anexo 1, Grupo de Direção Superior GDS da Lei Complementar Municipal, número 1208 de 2007, data do parecer 18 de novembro de 2025. Relatório e síntese do projeto. O projeto de lei de protocolo número 1873 de 2025, de iniciativa parlamentar, foi apresentado à Câmara Municipal no intuito de alterar o nível de escolaridade mínima exigida para os cargos de secretário municipal. Em sua justificativa, os autores afirmam que o projeto tem a finalidade de restabelecer o grau de escolaridade exigido para os cargos de secretário municipal, conforme originalmente previsto na Lei 1208, de 30 de março de 2007. Que instituía o requisito de ensino superior completo.
Os autores juntaram aos autos do projeto de lei a sua justificativa por escrito devidamente assinada no dia 17 de novembro de 2025 e a proposição legislativa foi encaminhada ao Departamento Jurídico, é o relatório. 2. Fundamentação jurídica. Cumpri inicialmente destacar que o controle prévio de constitucionalidade realizado por este Departamento Jurídico nos termos de sua competência legal restringe-se à apreciação da legalidade e da constitucionalidade da proposição legislativa. Registra-se ainda que o presente parecer possui caráter apenas opinativo, não produzindo nenhum efeito vinculante em relação às decisões de caráter político que deverão ser tomadas pelas comissões permanentes e pelo plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Feitos estes apontamentos, passa-se a analisar os aspectos constitucionais e legais da proposição legislativa. O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à competência dos vereadores para legislar sobre matéria objeto da proposição legislativa em análise. Vejamos o artigo 105 do Regimento Interno. Artigo 105. A iniciativa dos projetos de lei cabe a qualquer vereador, às comissões permanentes, ao prefeito e aos cidadãos, ressalvados os casos de iniciativa exclusiva do Executivo, conforme determinação legal. A Constituição Federal, replicada na Lei Orgânica Municipal, estabelece a separação e independência dos poderes, em observância a esse princípio. A Constituição e a Lei Orgânica determinam as matérias de iniciativa privativa de cada poder. O projeto de lei em questão versa sobre estruturação dos órgãos da administração direta e as distribuições dos cargos, ao definir requisitos para provimento. Tais matérias são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, prefeito municipal, conforme prevista em regra no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição e nos dispositivos análogos da Lei Orgânica Municipal. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro de comissões da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao STF, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do chefe do Presidente da República leis que, inciso 2, disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica. Artigo 49 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 49. Compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que versem sobre. Inciso 2. Criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do município ou aumento de sua remuneração. Assim, a iniciativa de leis relativas à estrutura, à atribuição de seus órgãos e ao regime jurídico de servidores públicos do Poder Executivo é reservada ao chefe do Poder Executivo. Portanto, a proposição padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. A inconstitucionalidade formal se dá quando a lei ou ato normativo infraconstitucional contiver algum vício em seu processo de formação, ou seja, no processo legislativo de sua elaboração, ou ainda em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao considerar inconstitucional qualquer lei de iniciativa parlamentar que discipline a organização administrativa do Poder Executivo, incluindo requisitos para cargos comissionados, como é o caso dos secretários municipais. Portanto, a proposição padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Como bem afirma Eli Lopes de Meireles, a interferência de um poder no outro é ilegítima, por atentória da separação institucional de suas funções. Nesse mesmo sentido, a Constituição Federal assim assevera. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Dessa forma, o presente projeto padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, uma vez que usurpa a competência do prefeito municipal de legislar sobre a capacitação dos servidores do município. 3. Conclusão. De acordo com o dever a mim atribuído e determinação incerta no artigo 67 do Regimento Interno desta Casa, apresento tempestivamente o parecer técnico. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela inconstitucionalidade do projeto de lei de protocolo 1873 de 2025, em razão do manifesto vício de iniciativa, a matéria de competência privativa do Poder Executivo Municipal, salvo o melhor juízo, eis o parecer Miradouro, 18 de novembro de 2025, Lara Barbosa Bijaldi, OAB MG 141.217.
Não temos parecer de comissão, porque foi pedida a dispensa de formalidades e aprovado pelo plenário, então o projeto não passou por nenhuma comissão. Todo mundo parcela, aí eu vou chamar a ordem alfabética e cada um pode colocando lá no administração pública. Aí o Fernando de Aredes. Alessandro de Oliveira Matos Lima. Éder Fernando Carvalho dos Santos. Edmilson Paulino Ribas. Geraldo Costa Lima. Gilberto Inácio de Carvalho. Gilcilene Maria Mendes. José Salvador dos Anjos. Walter Lins. Aprovo. Rejeito. 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 Aprovo. Aprovo. O veto foi rejeitado. 6 a
lei. O veto foi rejeitado por 6-3. Aí no artigo 57, né, falava que a Câmara ia aprovar, analisar o veto, né? E como o veto foi rejeitado, a proposição de lei resultante de projetos aprovados pela Câmara será enviada ao prefeito, que no prazo de 15 dias contados da data de seu recebimento. Artigo 3º. O prefeito publicará o veto e, dentro de 48 horas, comunicará os motivos ao presidente da Câmara. Parágrafo 4º. O veto parcial abrangerá o texto integral do artigo, parágrafo de inciso ou alíneas. Então, o veto era pegando na leitura. Parágrafo 5º. A Câmara tem, dentro de 30 dias, contado do recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá em escrutínio secreto e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros. Então, o veto foi rejeitado pela maioria porque precisava ser 5 votos, tiveram 6 votos. Parágrafo 6º. Se o veto não foi mantido, será a proposição de lei enviada ao prefeito para promulgação. Conselho da palavra. Quem vai fazer a palavra é para encerrar a reunião. Uma boa tarde a todos.